Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Cimática. Eles mudaram, mesmo enquanto os combatíamos. Eram como sombras, que podem se transformar conforme a chama dança. Nunca os subestime por conta de um primeiro olhar. Supostamente um fragmento coletado de Talatin, um radiante da Ordem dos Guardiões das Pedras. A fonte, encanado de Guvlol, é, no geral, considerada confiável, ainda que esse seja um fragmento copiado de O Poema da Sétima Manhã, que foi perdido. Às vezes, quando Shallan entrava no Palanel propriamente dito, o grande depósito de livros, manuscritos e pergaminhos, além das áreas de estudo do véu, ela se distraía tanto com sua beleza e escopo que se esquecia de tudo mais. O Palanel tinha a forma de uma pirâmide invertida escavada na pedra. Possuía passarelas suspensas ao redor do seu perímetro, suavemente inclinadas para baixo. Elas percorriam todas as 4 paredes para formar uma majestosa espiral. Uma escadaria gigante, apontando para o centro de Roshar. Uma série de elevadores fornecia um método mais rápido de descida. De pé junto ao corrimão do nível superior, Shallan só podia ver até metade do caminho até o fundo. O lugar parecia grande demais, grandioso demais, para ter sido feito por mãos humanas. Como os andares de passarelas haviam sido alinhados tão perfeitamente? Teriam sido usados transmutadores para criar os espaços abertos? Quantas gemas aquilo tinha consumido? A luz era fraca, não havia iluminação geral. Só pequenas lâmpadas de esmeraldas focalizadas para iluminar o chão das passarelas. Fervorosos do devotário da compreensão, periodicamente passavam pelos andares, trocando as esferas. Devia haver centenas e mais centenas de esmeraldas ali. Aparentemente, elas compunham o tesouro real Kharbrantiano. Que lugar melhor do que o extremamente seguro Palanel? Ali as gemas podiam ser protegidas e servir para iluminar a enorme biblioteca. Shallan continuou no seu caminho. Seu criado Parchemano transportava uma lanterna de esfera contendo um trio de marcos de safeira. A suave luz azul refletia contra as paredes de pedra, que haviam sido parcialmente transmutadas em quartzo por motivos puramente estéticos. Os corrimões haviam sido esculpidos em madeira e depois transformados em mármore. Quando ela correu os dedos por um deles, pôde sentir a granulação da madeira original. Ao mesmo tempo, tinha fria superfície lisa de pedra, uma estranheza que parecia projetada para confundir os sentidos. Seu Parchemano levava uma pequena cesta de livros cheios de desenhos de famosos cientistas naturais. Jasnah havia começado a permitir que Shallan usasse parte do seu tempo de estudo em tópicos de sua própria escolha. Só 1 hora por dia, mas era notável como aquela hora se tornara preciosa. Recentemente, estivera se aprofundando em viagens ocidentais de Miaulmer. O mundo era um lugar maravilhoso,
ela desejava aprender mais. Desejava observar cada uma de suas criaturas, ter desenhos delas em seus livros, organizar Rochar capturando-o em imagens. Os livros que lera, embora maravilhosos, pareciam todos incompletos. Cada autora era boa com palavras ou desenhos, mas raramente com ambos. E se a autora era boa nas duas coisas, então sua compreensão da ciência era insuficiente. Havia tantos buracos na compreensão delas, buracos que Shallan poderia preencher. Não, ela disse a si mesma enquanto caminhava. Não é para isso que estou aqui. Estava ficando cada vez mais difícil permanecer concentrada no roubo, embora Jasnah, como Shallan havia esperado, houvesse começado a usá-la como assistente de banho. Isso poderia logo apresentar a oportunidade de que precisava. E, ainda assim, quanto mais ela estudava, mais ambicionava o conhecimento. Ela conduziu seu parchemano até um dos elevadores. Ali, 2 outros parchemanos começaram a baixá-la. Shallan olhou a cesta de livros. Poderia passar seu tempo no elevador lendo, talvez terminando aquela sessão de viagens ocidentais. Ela deu as costas para a cesta. Não perca o foco. No 5º nível abaixo, ela saiu na pequena passagem que conectava o elevador às passarelas inclinadas junto às paredes. Ao alcançar a parede, ela virou para a direita e continuou descendo mais um pouco. A parede estava coberta de portais e, tendo encontrado o que desejava, ela adentrou a uma grande câmara de pedra ocupada por prateleiras altas. Espere aqui, disse ela ao seu parchemano, enquanto retirava sua pasta de desenho da cesta. Ela a colocou debaixo do braço, pegou a lanterna e apressou-se a chegar nas pilhas de livros. Era possível desaparecer por horas no Palanel e não ver nenhuma outra alma. Shallan raramente encontrava alguém enquanto buscava um livro obscuro para Jasnah. Havia fervorosos e servos para pegar os volumes, naturalmente. Mas Jasnah achava importante que Shallan praticasse fazê-lo por conta própria. Aparentemente, o sistema de arquivamento Kharbrantiano agora era o padrão em muitas das bibliotecas e arquivos de Rochar. Nos fundos da sala, ela encontrou uma pequena mesa de sabugalha. Pousou sua lanterna de um lado e sentou-se no banco, pegando seu portfólio. A sala estava escura e silenciosa, a luz de sua lanterna revelando a ponta das prateleiras à sua direita e uma lisa parede de pedra à sua esquerda. O ar cheirava a papel velho e poeira, não umidade. Nunca estava úmido no Palanel. Talvez a secura tivesse algo a ver com as calhas de pó branco nas extremidades de cada sala. Ela desfez os laços de couro do seu portfólio. No interior, as primeiras folhas estavam em branco, e as seguintes continham desenhos que ela havia feito de pessoas no Palanel, mais rostos para sua coleção. Escondido no meio havia um conjunto muito mais importante de desenhos, esboços de Jasnah realizando transmutação. A princesa usava seu transmutador com pouca frequência. Talvez hesitasse em usá-lo quando Shallan estava por perto, mas Shallan a flagrara em umas poucas ocasiões. Geralmente quando Jasnah estava distraída e aparentemente esquecera que não estava sozinha. Shallan segurou uma imagem. Jasnah sentada na saleta, com a mão para o lado e tocando um pedaço amassado de papel. Uma gema no seu transmutador brilhando. Shallan ergueu a imagem seguinte. Ela mostrava a mesma cena, apenas segundos mais tarde. O papel se transformara em uma bola de fogo. Ela não havia queimado. Não. Ela
se transformara em fogo. Línguas de fogo espiralando, um lampejo de calor no ar. O que estava no papel que Jasnah quis esconder? Outra imagem mostrava Jasnah transmutando o vinho da sua taça em um pedaço de cristal para usar como peso de papel, com o próprio cálice fixando outra resma. Em uma das raras ocasiões quando jantaram e estudaram em um pátio fora do conclave, também havia um desenho de Jasnah queimando palavras depois de ficar sem tinta. Quando Shallan a viu queimando letras em uma página, ficou impressionada com a precisão do transmutador. Parecia que aquele transmutador estava afinado com 3 essências em particular: vapor, faísca e brilho. Mas ele devia ser capaz de criar qualquer uma das 10 essências, de Zéfiro a Talos. Essa última era mais importante para Shallan, já que Talos incluía rocha e terra. Ela poderia criar novos depósitos minerais para a exploração da sua família. Daria certo. Transmutadores eram muito raros em Jaqueved, e o mármore, a jade e a opala da sua família seriam vendidos a excelentes preços. Eles não podiam criar gemas reais com um transmutador. Diziam que isso era impossível, mas poderiam criar outros depósitos de valor quase igual. Uma vez que esses novos depósitos se esgotassem, teriam que passar para negócios menos lucrativos, mas tudo bem. Até lá, teriam pagado suas dívidas e compensado aqueles a quem tinham quebrado promessas. A casa Davar novamente perderia a importância, mas não entraria em colapso. Shallan estudou novamente os desenhos. A princesa Letiana parecia surpreendentemente casual em relação à transmutação. Ela possuía um dos mais poderosos artefatos de toda a Roshar e utilizava para criar pesos de papel. O que mais ela fazia com o transmutador? Quando Shallan não estava olhando, Jasnah parecia usá-lo com menos frequência na sua presença agora do que de início. Shallan enfiou a mão na bolsa segura dentro da sua manga, retirando o transmutador quebrado do pai. Ele fora cortado em 2 lugares, em um dos elos da corrente e no engaste que segurava uma das pedras. Ela o inspecionou na luz, procurando, não pela primeira vez, sinais de danos. O elo na corrente fora substituído perfeitamente, assim como o engaste. Mesmo sabendo exatamente onde os cortes tinham sido feitos, ela não conseguia encontrar falha alguma. Infelizmente, reparar apenas os defeitos externos não o tornara funcional. Ela testou o peso do aparelho de metal e correntes. Depois colocou-o na mão, enrolando correntes ao redor do polegar, do dedo mínimo e do dedo médio. No momento não havia gemas no dispositivo. Ela comparou o transmutador quebrado aos desenhos, inspecionando de todos os lados. Sim, pareciam idênticos. Isso tinha sido uma preocupação. Shallan sentiu seu coração agitar-se enquanto considerava o transmutador quebrado. Roubar Jasnah parecia aceitável quando a princesa era uma figura distante, desconhecida. Uma herege, supostamente mal-humorada e exigente. Mas e a verdadeira Jasnah? Uma erudita cuidadosa, severa, mas justa, com um surpreendente nível de sabedoria e entendimento. Poderia Shallan realmente roubá-la? Ela tentou acalmar o coração. Ela era assim desde criança. Lembrava-se de suas lágrimas ao ver as brigas dos pais. Nunca lidara bem com confrontos, mas faria aquilo.
por Nambalat, Tet, Wiccan e Asha Jushu. Seus irmãos dependiam dela. Ela pressionou as mãos contra as coxas para impedir que tremessem, enquanto inspirava e expirava. Depois de alguns minutos, com os nervos sob controle, ela removeu o transmutador danificado e devolveu-o à sua bolsa segura. Recolheu seus papéis. Eles poderiam ser importantes para descobrir como usar o transmutador. O que ela ia fazer em relação a isso? Haveria uma maneira de perguntar a Jasnah sobre como usar um transmutador sem levantar suspeitas? Uma cintilação de luz através das prateleiras próximas a assustou, e ela guardou a pasta. Acabou sendo apenas uma fervorosa idosa em sua túnica, balançando uma lanterna e seguida por um criado parchemano. Ela não olhou na direção de Shallan enquanto virava entre duas fileiras de prateleiras, a luz da lanterna brilhando pelo espaço entre os livros. Iluminada daquele jeito, com sua figura oculta, mas com a luz fluindo entre as prateleiras, parecia que um dos próprios arautos estava caminhando entre pilhas de livros. Com o coração novamente acelerado, Shallan levou a mão segura ao peito. Sou uma péssima ladra, ela pensou com uma careta. Terminou de guardar suas coisas e moveu-se pelas prateleiras, segurando sua lanterna. A ponta de cada fileira possuía símbolos gravados, indicando a data em que os livros haviam entrado no Palanel. Era assim que eram organizados. Havia enormes gabinetes ocupados por índices até o nível mais alto. Jasnah mandara Shallan buscar e então ler uma cópia de Diálogos, uma famosa obra histórica sobre teoria política. Contudo, aquela também era a sala que continha sombras recordadas. O livro que Jasnah estava lendo quando o rei a visitara. Shallan depois o procurara no índice. Já devia ter sido recolocado na sua prateleira àquela altura. Subitamente curiosa, Shallan contou as fileiras. Então encontrou e contou as prateleiras. Junto ao meio e na parte inferior, ela encontrou um fino volume vermelho com uma capa de couro suíno. Sombras recordadas. Shallan pousou a lanterna no chão e pegou o livro, sentindo-se furtiva enquanto folheava as páginas. Ela ficou confusa com o que descobriu. Não percebera que aquele livro era um livro de histórias infantis. Não havia comentário de subtexto. Era só uma coleção de contos. Shallan sentou-se no chão, lendo o primeiro deles. Era a história de uma criança que se afastou de casa à noite e foi perseguida pelos esvaziadores até que se escondeu em uma caverna perto de um lago. O menino talhou um pedaço de madeira em uma forma aproximadamente humana e mandou-o flutuando pelo lago, enganando as criaturas que atacaram e devoraram o pedaço de madeira. Shallan não tinha muito tempo. Jasnah suspeitaria se ela se demorasse demais, mas passou os olhos pelo resto das histórias. Todas tinham um estilo similar. Histórias de fantasmas sobre espíritos ou esvaziadores. O único comentário estava no verso, explicando que a autora ficara curiosa sobre os contos folclóricos contados por plebeus olhos escuros. Ela passara anos coletando-os e registrando-os. Sombras recordadas, pensou Shallan. É um livro que deveria ter sido esquecido. Era aquilo que Jasnah andara lendo? Shallan havia esperado que sombras recordadas fosse um tipo de profunda discussão filosófica sobre um assassinato histórico oculto. Jasnah era uma verista italiana. Ela reconstruía a verdade do que havia acontecido no passado. Que tipo de verdade podia encontrar em histórias contadas para assustar crianças olhos escuros desobedientes?
Shallan colocou o volume de volta na prateleira e saiu apressadamente. Pouco depois, Shallan retornou à saleta para descobrir que sua pressa fora desnecessária. Jasnah não estava lá, contudo, Kabsal estava. O jovem fervoroso estava sentado na longa mesa, folheando um dos livros de arte de Shallan. A garota o notou antes que ele a visse e percebeu que estava sorrindo, apesar dos seus problemas. Ela cruzou os braços e adotou uma expressão dúbia. De novo? Perguntou. Kabsal levantou-se de um salto, fechando o livro. Shallan, disse ele, sua cabeça raspada, refletindo a luz azulada da lanterna do seu parchemano. Eu estava procurando Jasnah, completou Shallan. como sempre. E, no entanto, ela nunca está aqui quando você chega. Uma infeliz coincidência, disse ele, levando a mão à testa. Nunca escolho bons momentos, não é? E isso aos seus pés é uma cesta de pão? Um presente para a luminosa Jasnah, disse ele, do devotário da compreensão. Duvido que uma cesta de pão vá persuadi-la a renunciar à sua heresia, disse Shallan. Talvez se você tiver incluído geleia. O fervoroso sorriu, pegando a cesta e mostrando uma pequena jarra de geleia de cimbereja vermelha. Claro que eu contei a você que Jasnah não gosta de geleia, observou Shallan. E ainda assim, você a trouxe, sabendo que a geleia está entre meus alimentos favoritos. E você fez isso, uma dúzia de vezes nos últimos meses? Eu estou ficando um pouco transparente, não é? Só um pouco, disse ela, sorrindo. É por conta da minha alma, não é? Está preocupado comigo porque sou aprendiz de uma herege. Bem, sim, infelizmente. Eu deveria me sentir insultada, ponderou Shallan. Mas você trouxe geleia. Ela sorriu, acenando para que seu parchemano depositasse os livros e então esperasse do lado de fora. Seria verdade que havia parchemanos nas planícies quebradas que estavam lutando? Parecia difícil de acreditar. Ela nunca ouvira falar de nenhum parchemano que sequer levantasse a voz. Eles não pareciam inteligentes o bastante para a desobediência. Naturalmente, alguns relatos que ouvira, incluindo aqueles que Jasnah a fizera ler enquanto estudava o assassinato do rei Gavilar, indicavam que os parchendianos não eram como os outros parchemanos. Eles eram maiores, possuíam uma estranha armadura que crescia da própria pele e falavam com muito mais frequência. Talvez não fossem realmente parchemanos, mas um tipo de primos distantes, uma raça totalmente diferente. Ela sentou-se à mesa enquanto Kabsal pegava o pão. Seu parchemano esperando na entrada. Um parchemano não valia muito como companhia para manter o decoro, mas Kabsal era um fervoroso, o que significava que, tecnicamente, ela não precisava disso. O pão fora comprado em uma padaria tailena, então era fofo e marrom. E, como ele era um fervoroso, não importava o fato de que geleia era uma comida feminina. Eles podiam apreciá-la juntos. Ela olhou discretamente enquanto ele cortava o pão. Os fervorosos empregados pelo seu pai eram todos homens ou mulheres rabugentos e mais velhos, de olhar severo e impacientes com crianças. Ela nunca sequer considerou que os devotários pudessem atrair homens jovens como Kabsal. Durante aquelas últimas semanas, andara pensando nele de maneiras que seria melhor evitar.
Você já pensou em que tipo de pessoa declara ser quando diz que prefere geleia de cimbereja? Disse ele. Não estava ciente de que meu gosto por geleias era tão significativo. Algumas pessoas estudam isso, disse Cabsal, passando a espessa geleia vermelha e oferecendo-lhe a fatia. Dá para encontrar alguns livros muito estranhos, trabalhando aqui no Palaneu. Não é difícil concluir que talvez tudo já tenha sido estudado em uma época ou outra. Disse Shallan. E a geleia de cimbereja? De acordo com palatos da personalidade. E antes que você proteste, sim, é um livro real. E esse é o título. Um gosto por cimbereja indica uma personalidade espontânea e impulsiva, e também uma preferência por... Ele parou quando um pedaço de papel amassado quicou na sua testa e fez uma expressão atônita. Desculpe, disse Shallan. Simplesmente aconteceu. Deve ser toda a minha espontaneidade e impulsividade. Cabsal sorriu. Então discorda das conclusões. Eu não sei. Ela deu de ombros. Já me disseram que podiam determinar minha personalidade de acordo com o dia em que nasci, ou com a posição da cicatriz de Town no meu 7º aniversário, ou por extrapolações numerológicas do 10º paradigma glífico. Mas acho que somos mais complicados do que isso. As pessoas são mais complicadas do que as extrapolações numerológicas do 10º paradigma glífico, disse Cabsal, espalhando geleia em uma fatia de pão para si. É por isso que tenho tanta dificuldade em entender as mulheres. Muito engraçado. O que eu quero dizer é que somos mais complexos do que simples conjuntos de traços de personalidade. Eu sou espontânea? Às vezes. Você poderia descrever dessa maneira o fato de eu ter perseguido Jasnah até aqui para me tornar sua pupila. Mas, antes disso, passei 17 anos sendo o mais não espontânea possível. Em muitas situações. Se encorajada. Minha língua pode ser muito espontânea, mas minhas ações raramente são. Todos nós somos espontâneos às vezes, e todos somos conservadores às vezes. Então você está dizendo que o livro está certo. Ele diz que você é espontânea. Você é espontânea às vezes. Logo, isso está correto. Por esse argumento, ele está certo sobre todo mundo. 100% certo. Bem, não é 100% certo, contestou Shallan, engolindo outro pedaço do doce pão fofo. Como já foi observado, Jasnah detesta geleia de todos os tipos. Sim, disse Cabsal. Ela é uma herege de geleia também. Sua alma corre mais perigo do que eu tinha imaginado. Ele sorriu e deu uma mordida no pão. De fato, disse Shallan. Então, o que mais diz nesse seu livro sobre mim? E metade da população mundial? Devido à nossa apreciação de alimentos muito doces? Bem, um gosto por cimberejas supostamente também indica um amor por espaços ao ar livre. Ah, o espaço ao ar livre, suspirou Shallan. Eu visitei esse local mítico uma vez. Faz tanto tempo que já quase esqueci. Diga-me, o sol ainda brilha? Ou é só um devaneio na minha memória? Certamente, os seus estudos não são tão rígidos. Jasnah é incrivelmente afeita à poeira, disse Shallan. Acho que ela desabrocha em meio ao pó, alimentando-se de partículas como um chule, mastigando petrobulbos.
E você, Shallan? O que faz você desabrochar? Carvão. De início, ele pareceu confuso. Então olhou para a pasta dela. Ah, sim. Fiquei surpreso com a rapidez com que seu nome e seus desenhos se espalharam pelo conclave. Shallan comeu seu último pedaço de pão. Então limpou as mãos em um trapo úmido trazido por Kabsal. Você fala como se eu fosse uma doença. Ela correu um dedo pelo cabelo ruivo, fazendo uma careta. Acho que eu tenho mesmo cor de urticária, não tenho? Tolice, Disse ele com um ar severo. não devia dizer essas coisas, Luminosa. É desrespeitoso. Comigo mesma? Não, com o Todo-Poderoso, que a criou. Ele também criou os caranguejos, sem mencionar as urticárias e as doenças. Então, ser comparada com uma é na verdade uma honra. Não consigo seguir essa lógica, Luminosa. Como ele criou todas as coisas, comparações não têm significado. Como as alegações do seu livro, Palatos. Hein? Verdade. Há coisas piores para se ser do que uma doença. Ela meditou distraidamente. Quando se tem uma doença, lembramos que estamos vivos. Ela faz com que você lute pelo que tem. Quando a doença passa, a vida saudável, normal, parece maravilhosa em comparação. E você não preferiria ser uma sensação de euforia? Trazendo sentimentos agradáveis e alegria para aqueles que contaminam? A euforia passa. Costuma ser breve. Então passamos mais tempo desejando-a do que a apreciando-a. Ela suspirou. Olha o que fizemos. Agora estou deprimida. Pelo menos voltar aos meus estudos vai parecer empolgante em comparação. Ele franziu o senho para os livros. Eu tinha a impressão de que você apreciava seus estudos. Eu também. Então Jasnah Kholin adentrou na minha vida e provou que mesmo algo agradável pode se tornar tedioso. Entendo. Então ela é uma mestra rigorosa? Na verdade, não, Disse Shallan. só aprecio hiperboles. Eu? Não, replicou ele. É uma danação de soletrar. Kabsal, Perdão, disse ele. Então olhou para cima. perdão. Tenho certeza de que o telhado o perdoará. Para conseguir a atenção do Todo-Poderoso, talvez tenha que queimar uma oração em vez disso, Estou mesmo devendo algumas. disse Kabsal. O que você estava dizendo? Bem, a luminosa Jasnah não é uma mestra rigorosa. Na verdade, ela é tudo o que dizem que é. Brilhante, bela, misteriosa. Tenho sorte de ser sua pupila. Kabsal concordou. Dizem que ela é uma mulher exemplar, exceto por uma coisa. Você quer dizer a heresia? Ele assentiu. Não é tão ruim para mim quanto você pensa. Ela raramente fala sobre suas crenças, a menos que seja provocada. Então ela sente vergonha. Duvido. É só consideração. Ele a Encarou. Não precisa se preocupar comigo, disse Shallan. Jasnah não tenta me persuadir a abandonar os devotários. Kabsal se inclinou para a frente, assumindo um ar mais sóbrio. Ele era mais velho do que ela. Um homem de 20 e poucos anos, confiante, seguro de si e direto. Era praticamente o único homem de idade próxima à dela com quem já falara fora da cuidadosa supervisão de seu pai. Mas ele também era um fervoroso. Então, naturalmente, aquilo não podia dar em nada. Ou podia? Shallan, disse Kabsal com gentileza. Você não vê como nós, como estamos preocupados? A luminosa Jasnah é uma mulher muito poderosa e
interessante. Seria de se esperar que suas ideias fossem contagiosas. Contagiosas? Pensei que você tivesse dito que eu era a doença. Eu nunca disse isso. Sim, mas eu fingi que você disse, o que é praticamente a mesma coisa. Ele franziu o senho. Luminosa Shallan, os Sevorosos estão preocupados com você. As almas dos filhos do Todo-Poderoso são nossa responsabilidade. Jasnah tem um histórico de corromper aqueles com quem entra em contato. É mesmo? Perguntou Shallan, genuinamente interessada. Outras pupilas? Não estou em posição de dizer. Podemos mudar de posição. Não mudarei de ideia, Luminosa. Não vou falar sobre isso. Então escreva. Luminosa, disse ele, em um tom sofrido. Ah, está bem. Ela suspirou. Bom, posso garantir que minha alma está bastante bem e completamente não contaminada. Ele se recostou. Então cortou outra fatia de pão. Ela novamente se pegou observando, mas ficou irritada com a própria tolice. Logo estaria voltando para sua família, e ele só a visitava por motivos relacionados com a sua vocação. Mas ela realmente gostava da companhia dele. Cabeçal era a única pessoa em Kharbrandt com quem sentia que podia conversar. E ele era bonito. A roupa simples e a cabeça raspada só realçavam seus traços fortes. Como muitos jovens fervorosos, ele mantinha a barba curta e bem aparada. Falava com uma voz refinada e era muito culto. Bem, se está segura em relação à sua alma, disse ele, voltando-se para ela. Então talvez eu possa interessá-la no nosso devotário. Eu tenho um devotário. O devotário da pureza. Mas o devotário da pureza não é o lugar para uma erudita. A glória que ele defende não tem nada a ver com seus estudos ou sua arte. Não é preciso que um devotário focalize diretamente na sua vocação. Mas é bom quando as duas coisas coincidem. Shallan abafou uma careta. O devotário da pureza focalizava, como seria de se imaginar, em ensinar a emular a honestidade e o caráter satular do Todo-Poderoso. Os fervorosos no salão do devotário não sabiam o que fazer com o fascínio dela pela arte. Sempre queriam que ela desenhasse coisas que consideravam puras. Estátuas dos arautos, representações do olho duplo. Seu pai havia escolhido o devotário para ela, claro. Só me pergunto se você fez uma escolha bem embasada, diz Cabeçal. Trocar de devotários é permitido, afinal de contas. Sim, mas o recrutamento não é mal visto? Fervorosos competindo por membros? É de fato mal visto, um hábito deplorável. Mas você faz mesmo assim? Também praguejo às vezes. Eu não tinha notado. Você é um fervoroso muito curioso, Cabeçal. Você ficaria surpresa. Não somos tão rígidos quanto parecemos ser. Bem, exceto pelo irmão Absente. Ele passa a maior parte do tempo olhando feio para o resto de nós. Ele hesitou. Na verdade, pensando bem, talvez ele seja totalmente rígido. Não sei se já o vi se mexendo. Estamos nos desviando do assunto. Você não ia tentar me recrutar para o seu devotário? Sim, e não é tão incomum quanto você imagina. Todos os devotários fazem isso. Estamos sempre desaprovando uns aos outros por nossa profunda falta de ética. Ele se inclinou novamente para a frente, ficando mais sério. Meu devotário tem relativamente poucos membros, já que não temos tanta exposição quanto outros. Então, sempre que alguém em busca de conhecimento vem ao Palanel,
Nós assumimos a responsabilidade de informá-los, recrutá-los, deixá-los ver o que estão perdendo. Ele deu uma mordida no pão com a geleia. No devotário da pureza, eles ensinam sobre a natureza do Todo-Poderoso, o prisma divino, com as 10 facetas representando os arautos. Eles mencionaram o assunto. Ela respondeu. Na maioria das vezes falamos sobre como alcançar minhas metas de pureza. Um pouco tedioso, admito, já que não havia muita chance de impureza da minha parte. Kabsal balançou a cabeça. O Todo-Poderoso dá talentos a todos. E, quando escolhemos uma vocação que investe neles, estamos adorando-o da maneira mais fundamental. Um devotário e seus fervorosos devem ajudar a alimentar isso, encorajando você a estabelecer e alcançar metas de excelência. Ele indicou os livros empilhados na mesa. É com isso que seu devotário devia estar ajudando você, Shallan. História, lógica, ciência, arte. Ser bom e honesto é importante, mas devíamos estar nos esforçando mais para encorajar os talentos naturais das pessoas, em vez de forçá-las a se adaptarem às glórias e vocações que consideramos mais importantes. Acho que esse é um argumento razoável. Kabsal assentiu, parecendo pensativo. É de se espantar que uma mulher como Jasna Korolim se afaste de tudo isso. Muitos devotários encorajaram mulheres a deixar os estudos difíceis de teologia para os fervorosos. Se ao menos Jasna pudesse ver a verdadeira beleza da nossa doutrina. Ele sorriu, retirando um livro grosso da sua cesta de pão. De início, eu realmente esperava ser capaz de mostrar a ela o que quero dizer. Duvido que ela reaja bem a isso. Talvez, ele disse despreocupadamente, segurando o livro. Mas se fosse eu a finalmente convencê-la... Irmão Kabsal, assim quase parece que está buscando destaque. Ele enrubesceu, e ela percebeu que havia dito algo que verdadeiramente o envergonhara. Shallan se retraiu, amaldiçoando sua língua. Sim, confessou ele. Eu procuro obter destaque. Eu não deveria desejar tanto ser a pessoa a convertê-la. Mas desejo. Se ela simplesmente ouvisse minha prova... Prova? Eu tenho evidência real de que o Todo-Poderoso existe. Eu gostaria de vê-la. Então levantou um dedo, interrompendo-o. Não porque eu duvide de sua existência, Kabsal. Só estou curioso. Ele sorriu. Terei prazer em explicar, mas primeiro gostaria de outra fatia de pão? Eu deveria dizer não e evitar excessos, como minhas tutoras me instruíram. Mas em vez disso, direi sim. Por causa da geleia? Naturalmente, respondeu ela, enquanto pegava o pão. Como foi que seu livro de adivinhações em compota me descreveu? Impulsiva e espontânea? Posso concordar isso, se significar mais geleia. Ele besuntou um pedaço para ela. Então limpou os dedos no seu pano e abriu o livro, passando pelas páginas até alcançar uma com um desenho. Shallan se aproximou para ver melhor. A imagem não era de uma pessoa. Representava um padrão, uma forma triangular com 3 asas voltadas para fora e um centro com representações de picos. Reconhece isso? Perguntou Kabsal. Parecia familiar. Acho que deveria. É Kholinar, disse ele. A capital aletiana, desenhada, vista de cima. Está vendo os picos aqui? As bordas ali? Ela foi construída ao redor da antiga formação rochosa da área. Ele virou a página. Aqui está Vedenar, capital de Jaktebet.
Aquela imagem tinha um padrão hexagonal. Akinar, Um padrão circular. cidade de Tailene. Um padrão estelar de 4 pontas. O que isso significa? É a prova de que o Todo-Poderoso está em todas as coisas. Você pode contemplá-lo aqui, nessas cidades. Está vendo como elas são simétricas? As cidades foram construídas por homens. Cabeçal. Eles queriam simetria porque ela é sagrada. Sim, mas em cada caso elas foram construídas sobre formações rochosas já existentes. Isso não significa nada, contestou Shallan. Eu acredito, mas não sei se isso é uma prova. O vento e a água podem criar simetria. Você a vê na natureza o tempo todo. Os homens escolheram áreas vagamente simétricas. Então projetam suas cidades para compensar quaisquer falhas. Ele se virou novamente para sua cesta, remexendo no interior. Por fim, tirou dela, surpreendentemente, uma placa metálica. Quando Shallan abriu a boca para fazer uma pergunta, ele levantou o dedo novamente e dispôs a placa em uma pequena base de madeira, que a elevou alguns centímetros da mesa. Cabeçal salpicou areia branca e fina sobre a folha de metal, revestindo-a. Então pegou um arco, do tipo usado em cordas para fazer música. Estou vendo que você veio preparado para essa demonstração, Observou Shallan. Você realmente queria defender seu ponto de vista para Jasnar. Ele sorriu. Então passou o arco junto à borda da placa metálica, fazendo-a vibrar. A areia pulou e saltou, como pequenos insetos jogados em algo quente. Isto se chama simática, explicou ele. O estudo de padrões de sons quando interagem com o meio físico. Quando ele passou novamente o arco, a placa fez um som, quase uma nota pura. Isso foi o bastante para atrair um único espreno musical, que girou por um momento no ar acima dele. Depois desapareceu. Cabeçal terminou. Depois fez um gesto com um floreio na direção da placa. Então, indagou Shallan. Clolinar, disse ele, segurando o livro para comparação. Shallan inclinou a cabeça. O padrão na areia parecia exatamente com Clolinar. Ele deixou cair mais areia na placa e depois passou o arco junto a outro ponto. E a areia se reorganizou. Vadenar, continuou ele. Ela fez novamente a comparação. Era uma correspondência exata. Cidade de Tailene, disse ele, repetindo o processo em outro ponto. Ele cuidadosamente escolheu mais um ponto na borda da placa e passou o arco uma última vez. Akinar. Shallan, prova da existência do Todo-Poderoso nas cidades em que vivemos. Veja a perfeita simetria. Ela teve que admitir. Havia algo instigante em relação aos padrões. Pode ser uma falsa correlação. Ambos causados pela mesma coisa. Sim, o Todo-Poderoso, disse ele, aprumando-se. Até nossa linguagem é simétrica. Veja só os glifos. Cada um deles pode ser dobrado ao meio perfeitamente. E o alfabeto também. Dobre qualquer linha de texto sobre ela mesma e vai encontrar uma simetria. Certamente conhece a história de que tanto os glifos quanto as letras vieram dos cantores do alvorecer? Sim. Mesmo os nossos nomes. O seu é praticamente perfeito. Shallan. Uma letra a menos. Um nome ideal para uma mulher olhos claros. Não é sagrado demais, mas é bem próximo. Os nomes originais para os reinos de prata. Aletrela, Valav, Shinkaknishi. Perfeitos, simétricos. Ele se aproximou, pegando na mão dela. Está aqui,
Entre nós, não se esqueça disso, Shallan, independentemente do que ela diga. Não esquecerei, disse ela, percebendo como ele havia guiado a conversa. Ele disse que acreditava nela, mas ainda assim havia detalhado suas provas. Era tocante e irritante ao mesmo tempo. Não gostava de condescendência. Por outro lado, poderia alguém realmente culpar um fervoroso por pregar? Kabsal olhou para cima subitamente, soltando sua mão. Estou ouvindo passos. Ele se levantou e Shallan virou-se enquanto Jasnah entrava na saleta, seguida por um parchemano carregando uma cesta de livros. Jasnah não se mostrou surpresa com a presença do fervoroso. Sinto muito, luminosa Jasnah, disse Shallan, se levantando. Você não é uma prisioneira, menina, interrompeu Jasnah bruscamente. Pode receber visitantes. Só cuide de conferir se não está com marcas de dentes. Esses tipos têm o hábito de arrastar sua presa para o mar com eles. Kabsal enrubesceu e se moveu para recolher suas coisas. Jasnah acenou para que o parchemano colocasse seus livros na mesa. Será que essa placa reproduz um padrão climático correspondente a Uritiru, sacerdote? Ou você só tem padrões para as 4 cidades costumeiras? Kabsal fitou-a, obviamente chocado ao perceber que ela sabia exatamente para que servia a placa. Ele pegou o seu livro. Uritiru é só uma fábula. Que estranho. Pensei que alguém como você estaria acostumado a acreditar em fábulas. Seu rosto ficou mais vermelho. Ele acabou de guardar suas coisas. Então fez uma saudação seca para Shallan e saiu apressadamente. Se me permite dizer, luminosa, isso foi excepcionalmente rude de sua parte, declarou Shallan. Tem inclinação a esses impulsos de indelicadeza, disse Jasnah. Tenho certeza de que ele já ouviu falar do meu jeito. Só quis que ele recebesse o que esperava. A senhora não agiu assim com os outros fervorosos no Palanil. Os outros fervorosos no Palanil não estão se esforçando para voltar minha pupila contra mim. Ele não estava... Shallan fez uma pausa. Ele estava apenas preocupado com a minha alma. Ele já pediu a você para roubar meu transmutador? Shallan sentiu uma pontada súbita de choque. Sua mão foi para a bolsa segura na sua manga. Será que Jasnah sabia? Não, Shallan disse a si mesma. Não. Preste atenção na pergunta. Ele não pediu isso. Espere só, disse Jasnah, abrindo um livro. Uma hora ele vai pedir. Tenho experiência com o tipo. Ela olhou para Shallan e sua expressão suavizou-se. Ele não está interessado em você. De nenhuma maneira que você está pensando. Em particular, não está interessado na sua alma. Está interessado em mim. Isso é um tanto arrogante da sua parte, não acha? Só se eu estiver errada, menina, disse Jasnah, voltando ao seu livro. E raramente estou. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.